Vocês estão me esperando aqui, bebidos? Diferente de muitos, eu não vou criticar ninguém aqui, porque todo mundo já sabe o que poderia ter sido feito e o que pode ser feito ainda. Há tempo ainda, Augusto, há tempo ainda, Fabinho, há tempo ainda. Vocês estão vendo, tem gente que não tem condições de colocar a camisa do Corinthians. Nós ganhamos na garra e na força da torcida aqui. Agora, não tem o que fazer, não tem o que melhorar aí, é tirar. Bora, bora. Tem muita coisa pela frente. Agora não vou ficar chorando aqui não, tá? E quem veio, pode vir pra ficar. Um abraço. Pois é, pessoal. Terminou em Barueri, hein? Palmeiras 2, Corinthians 0. Que catástrofe, cara. Novamente o Corinthians pagando caro pela falta de postura no jogo de hoje. Inadmissível o comportamento do time novamente, pessoal. Se escondendo do jogo, sabe? Um time covarde, bunda mole. Cara, muito parecido com aquele time que a gente cansou de ver durante esse ano e boa parte do ano passado. Ridículo, cara. Receita básica pra jogar um clássico, todo mundo sabe. Você precisa superar o seu adversário na vontade. Você precisa dar mais gás que os caras. E novamente pagamos caro justamente pela falta disso. Com 20 minutos de jogo já tava 2-0 pros caras. E cara, na boa, vamos dar uma porra no chute no gol, nos acréscimos. Isso é nojento, cara. Clássico, meu irmão, precisa ter postura, precisa ter sangue no olho, mano. Precisa ter sangue realmente correndo na veia. Tem que ter vergonha na cara, mano. E o Corinthians que vimos hoje foi um time que se livrava da bola. Um meio-campo totalmente perdido na partida, tanto na marcação quanto na criação. A defesa, então, nem se fala, meu irmão. Um show de horrores. Novamente uma porcaria, não passa confiança nenhuma. E o ataque praticamente sem função no jogo. A bola não chegava nos caras. Um time extremamente mal treinado. Um catado em campo. E agora falando de parte tática, na boa. Ô Ramon Dias, você errou sim na escalação. Diante dos desfalques que você tinha, você devia ter começado o jogo ali, como você fez na final do Paulista. Fechado, jogando por uma bola. Deixando o time dos caras nervoso. Sabe, buscando contra-ataques. E obviamente, cara, o Romero deveria ter começado o jogo no lugar do Bidon. Esses 4 no meio campo aí não surtiram efeito. O Romero é especialista em fazer esse tipo de serviço sujo, de ajudar na criação do time e na marcação quando ele precisa voltar. E cara, quando você tentou fazer isso já era tarde demais, o jogo já estava perdido. E vou falar pra vocês, cara, o grande problema do Corinthians é essa inconsistência do time. Cara, na boa, é um time bem duvidoso. Quando a torcida começa a acreditar que pode ser um time confiável, os caras vão lá e provam o contrário. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja, torcedor do Corinthians tem que se ajoelhar, agradecer a Deus que perdeu só por 2-0 pro Palmeiras. O primeiro tempo foi ridículo e o segundo tempo conseguiu ser mais ridículo ainda. Logo no segundo tempo, com 1 minuto, bola cabeçada no travessão, o Donelli fez 2 boas defesas, teve gol anulado do Vitor Roque. Corinthians morto em campo, apático, pesado, covarde. Precisa avisar esse time que o título do Campeonato Paulista já acabou. Vai viver disso até quando? Ô Ramon Dias, você poupou o time contra o América de Cali para fazer isso hoje? E olha, não adianta vocês querem colocar a culpa toda no Donelli não, viu? O primeiro gol, o Carrilho abriu pro Piquerez fazer, no segundo o Martínez errou um passe. Gente, o Corinthians não jogou nada, foi ridículo. Chega de Ramon Dias, chega! Beira, né, se estressar com um jogo desse, né? Eu não sou dessa ala miserável. Eu sou da ala do Corinthians grande. Ganhamos o Paulista, era obrigação, tinha que ganhar. Porque já eram 6 anos sem títulos. Agora, sentar em cima desse título até dezembro, até o final da vida, aqui não. Aqui não. Se você está satisfeito que ganhou o Paulista, o que acontecer agora até o final do ano tá tudo bem, esse discurso que eu ouço por aí, beleza. Você vai achar alguém com esse discurso para te agradar, para massagear o teu ego, tá? Para você ficar feliz. Você vai achar aí no YouTube, você vai achar no Twitter, você vai achar no Instagram, você vai achar essa turma. Aqui não, meu irmão. Aqui é a turma do Corinthians grande, de um Corinthians gigante, que não se conforma só com o Campeonato Paulista, quer mais. Porque isso daí é só um sinal daquilo que nós já esperávamos. Teve o Huracan, teve hoje. Porque é o seguinte, meu irmão, o Corinthians perdeu um clássico pro Palmeiras, não tem problema, não tem problema. Normal, clássico se ganha, clássico se perde, clássico se empata. Agora, jogar sem vontade, sem alma, aí tá de brincadeira, né, velho? Aí tá de brincadeira, meu irmão. O Palmeiras ganhou na vontade. O Donelli é fraco? É fraco e sempre falei. Sempre falei, é fraco. Mas nós não vamos pôr só na conta do Donelli, não. Se o Hugo estivesse em campo hoje, talvez perderia do mesmo jeito. Porque a primeira finalização nossa, a primeira defesa do Everton aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo. Vocês estão entendendo?
Vocês estão entendendo? Time sem vontade, sem alma e que vai sentar nesse brasileiro, porque o discurso que, nossa, ganhou o Paulista, ganhou o Paulista, ganhou o Paulista. Esse elenco tem perfil de quem vai fazer isso. Eu falei antes da gente ganhar o Paulista. Falei, ganharemos o Paulista, precisamos muito desse título, mas vai custar algumas coisinhas. E aí já tá custando como foi hoje. Vou falar sobre isso. Por que o Palmeiras ganhou? Eu vou explicar para vocês, tá? E taticamente também foi uma humilhação o que eu vi aqui hoje, tá? Foi uma humilhação o que se viu na Arena Barueri, taticamente eu vou explicar para vocês. Vamos lá então, todo mundo ligado aqui na Rádio Caquineto 17. O Palmeiras deu um chocolate, amassou, ganhou na força, ganhou na disposição, correu, fez faltas, tomou cartão amarelo pra caramba, não deixou o Corinthians jogar. O Corinthians, que ganhou o Paulista, jogou desse jeito, não deixando jogar, correndo, marcando. O Palmeiras veio com a faca dos dentes e mereceu ganhar um jogo de 2-0. Diga-se de passagem, se não fosse o Donelli, ia ser uns 4-5. Então, parabéns ao Palmeiras, que venceu o Corinthians. E vou dizer uma coisa, se o Corinthians continuar com o Kaká, o André Ramalho jogando a bolinha que tá, achar que os dois laterais possam ser titulares do Corinthians, Matheus Bidu e também Hugo. Tanto é que o próprio treinador, o Emiliano Dias, não confiou em nenhum dos dois. E no primeiro tempo estava com 3 volantes, no segundo ficou só com 1. E aí virou uma zona total. Mas o Palmeiras mereceu. Derby que você perde com justiça, porque eu não vi o Corinthians com a postura que ele teve nos últimos derbys todos, e o derby é um campeonato à parte. Se você não entra dessa maneira, se você não joga dessa maneira, a chance de você perder, ela é muito, muito, muito grande. E o que a gente viu, sobretudo naqueles primeiros 20 minutos, foi um amasso. E não é porque o adversário estava em casa e saiu para amassar, é porque você também aceitou ser amassado. Quando você tem dois grandes times, um do lado do outro, quando não é um time ruim, o outro time muito bom, quando são dois times parelhos, dois times bons, você só toma aquele amasso que você tomou se você também colaborar para aquele amasso. Senão o cara não te amassa. O Corinthians entrou simplesmente para treinar no CT. O Corinthians entrou como se fosse um treino no CT. E o Palmeiras entrou para uma decisão de campeonato. E aí o que aconteceu depois é só consequência.